Talvez hoje você esteja olhando para algo quebrado. Um sonho interrompido, uma porta fechada, uma perda inesperada, ou uma situação que parece impossível de reconstruir. E tudo ao seu redor parece dizer: acabou. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou trabalhando. Existem momentos em que a vida muda sem aviso, momentos em que aquilo que levamos anos para construir parece desmoronar diante dos nossos olhos. E nessas horas é fácil acreditar que tudo foi perdido, é fácil pensar que não existe mais saída, é fácil imaginar que a história terminou. Mas Deus não vê o fim onde nós vemos, Ele enxerga sementes onde nós enxergamos ruínas. Ele vê oportunidades onde nós enxergamos fracassos. Porque os planos de Deus não são destruídos pelas circunstâncias. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece derrota, Deus transforma em testemunho. O que parece o fim do caminho, Deus transforma em um novo começo. Quando tudo parece perdido, o Senhor continua escrevendo milagres. José conheceu o poço, conheceu a rejeição, conheceu a prisão e conheceu a injustiça. Mas aquilo que parecia destruição era apenas a preparação para o palácio. Aquilo que parecia atraso era a construção do propósito. Porque Deus nunca desperdiça uma dor. O que parece destruição, Deus transforma em crescimento. O que parece perda, Deus transforma em aprendizado. O que parece impossível, Deus transforma em oportunidade. Porque nada está fora do alcance do seu poder. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil agora. Um capítulo que não faz sentido. Um capítulo cheio de perguntas e poucas respostas. Mas não julgue sua história por uma única página, porque Deus ainda não terminou de escrever aquilo que começou em sua vida. Há promessas que continuam vivas, há portas que Deus ainda abrirá, há milagres que estão sendo preparados em silêncio. Senhor, ensina-me a confiar quando eu não entender. Ensina-me a esperar quando eu não enxergar. Ensina-me a permanecer quando tudo parecer contrário, porque teus caminhos são maiores do que os meus pensamentos. E um dia você olhará para trás e perceberá que aquilo que mais doeu foi exatamente
exatamente o que Deus usou para levar você ao propósito. Aquilo que parecia ruína se tornará testemunho. Aquilo que parecia perda se tornará bênção. Aquilo que parecia destruição se tornará vitória. Deus está trabalhando mesmo agora. Deus está movendo situações mesmo agora. Deus está preparando algo maior mesmo agora. Quando você não vê, Ele vê. Quando você não entende, Ele entende. Quando você perde as forças, Ele continua sustentando. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece tristeza, Deus transforma em alegria. O que parece impossibilidade, Deus transforma em milagre. Porque o Deus que ressuscita sonhos continua agindo hoje. E sua última palavra sobre sua vida não será derrota, mas vitória. Não tenha medo das ruínas de hoje, porque nas mãos de Deus, até aquilo que parece destruído pode se tornar extraordinário. Quem olha de fora vê perdas, mas Deus vê propósito. Quem olha de fora vê portas fechadas, mas Deus vê novos caminhos. Quem olha de fora vê o fim, mas Deus vê o começo. Talvez existam áreas da sua vida que hoje parecem completamente destruídas. Sonhos que não aconteceram, planos que não deram certo, orações que ainda esperam respostas. E às vezes a dor é tão grande que fica difícil acreditar que algo bom ainda possa nascer dali. Mas Deus é especialista em transformar cenários. Ele faz flores surgirem no deserto, faz esperança nascer das lágrimas e faz milagres acontecerem onde ninguém acredita. Porque aquilo que termina para os homens nem sempre terminou. Para o Deus que controla todas as coisas. Davi foi esquecido nos campos, quando ninguém acreditava em seu futuro, quando ninguém imaginava seu destino. Deus já o chamava de rei. Aquilo que parecia insignificante estava
estava sendo preparado para algo extraordinário. Porque Deus trabalha longe dos aplausos antes de revelar seus propósitos. E Ele continua fazendo isso hoje. O que parece destruição, Deus transforma em testemunho. O que parece atraso, Deus transforma em preparação. O que parece abandono, Deus transforma em crescimento. Porque sua mão continua operando, mesmo quando não conseguimos ver. Talvez você esteja vivendo uma estação difícil, uma fase em que muitas coisas saíram do controle, uma fase em que a fé está sendo testada. Mas Deus não perdeu o controle da sua história, nem por um segundo, nem durante as noites de lágrimas, nem durante os dias de espera. Há algo sendo construído por trás das situações que você não entende. Há uma resposta sendo preparada por trás das portas que ainda permanecem fechadas. Senhor, ajuda-me a confiar quando eu não compreender. Ajuda-me a permanecer quando eu quiser desistir. Ajuda-me a acreditar quando tudo parecer contrário. Porque teus planos são maiores do que minhas limitações. Um dia você perceberá que a perda não destruiu você. A rejeição não destruiu você. A luta não destruiu você. Na verdade, foram essas experiências que fortaleceram sua fé, amadureceram seu coração e prepararam você para algo maior. Deus transforma, Deus restaura, Deus reconstrói, Deus surpreende. Onde havia tristeza, Ele traz alegria. Onde havia medo, Ele traz coragem. Onde havia ruínas, Ele levanta um novo começo. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece impossível, Deus transforma em milagre. O que parece o último capítulo, Deus transforma em uma nova história. Porque o Senhor ainda está escrevendo. Enquanto Deus escreve, a esperança nunca termina. Não julgue sua vida pelas ruínas que você vê hoje. Deus ainda está construindo algo que será muito maior do que você imaginou. Você está chamando de destruição, mas Deus está chamando de transformação. Você está olhando para o que perdeu. Deus está olhando para o que ainda vai construir. Você está vendo o encerramento de um ciclo. Deus está preparando o nascimento de outro. Há dores que ninguém escolhe viver. Há despedidas que ninguém queria enfrentar.
Há mudanças que chegam sem pedir permissão e deixam um coração cheio de perguntas. Você planejou, você sonhou, você acreditou, mas algumas coisas não aconteceram como imaginava. E talvez hoje existam partes da sua vida que parecem completamente destruídas, como um campo depois da tempestade, como uma casa depois do vento forte. Mas Deus ainda está presente no meio das ruínas. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece atraso, Deus transforma em preparação. O que parece perda, Deus transforma em propósito. Porque o Senhor nunca perde o controle daquilo que colocou em suas mãos. Ruth perdeu tanto em tão pouco tempo. Perdeu segurança, perdeu estabilidade, perdeu pessoas que amava e parecia não haver futuro diante dela. Mas Deus estava escrevendo uma história que ela ainda não conseguia enxergar. Uma história de honra, uma história de restauração, uma história de recomeço. Porque Deus trabalha além daquilo que vemos. O que parece destruição, Deus transforma em testemunho. O que parece fracasso, Deus transforma em aprendizado. O que parece deserto, Deus transforma em terra fértil. Porque seus planos continuam vivos, mesmo quando não entendemos o processo. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de acreditar que algo ainda pode mudar. Mas Deus não terminou sua obra, Ele não abandonou sua promessa. Ele não esqueceu seu nome, nem a oração que você fez em segredo. As sementes crescendo debaixo da terra, as respostas sendo preparadas no silêncio, há milagres caminhando em sua direção, mesmo que você ainda não os veja. Senhor, ensina-me a confiar no Teu tempo, ensina-me a descansar nos Teus planos, ensina-me a permanecer firme quando tudo parecer contrário. Porque aquilo que Tu prometeste não voltará vazio. Um dia você olhará para trás e verá que Deus estava trabalhando nos momentos em que mais duvidou, nos momentos em que mais chorou, nos momentos em que mais esperou. E aquilo que hoje parece um capítulo de perdas será lembrado como o começo da maior transformação da sua vida. Deus
Deus transforma lágrimas em testemunhos. Deus transforma desertos em jardins. Deus transforma feridas em cura. Deus transforma ruínas em propósitos. Transforma espera em vitória. Deus transforma dor em crescimento. Transforma impossibilidades em milagres. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. o que parece o fim, Deus transforma em recomeço. o que parece impossível, Deus transforma em vitória. porque a última palavra sobre sua história não pertence ao medo, Não pertence à dor. não pertence às circunstâncias, pertence ao Senhor. Quando Deus começa a reconstruir, até aquilo que parecia perdido se torna parte do testemunho que Ele está preparando. Não descarte aquilo que Deus ainda está usando, porque muitas vezes o que parece destruição aos nossos olhos é apenas o início de uma reconstrução nas mãos de Deus. Você olhou para os pedaços do sonho e pensou que nunca mais aconteceria. Olhou para a situação difícil e acreditou que não havia mais saída. Olhou para as perdas e sentiu o coração desanimar. Há momentos em que a vida parece uma tempestade, forte demais, longa demais, dolorosa demais para ser suportada. E nesses momentos o inimigo tenta convencer você de que tudo acabou, de que não existe mais esperança, de que a promessa morreu. Mas Deus nunca depende das circunstâncias para cumprir seus planos. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece ruína, Deus transforma em testemunho. O que parece derrota, Deus transforma em vitória. Porque quando Deus decide agir, nenhuma situação é impossível de ser restaurada. Lázaro estava há dias no sepulcro e todos acreditavam que a história havia terminado. Todos acreditavam que era tarde demais. Todos acreditavam que não existia solução. Mas Jesus chegou e aquilo que parecia definitivo se tornou palco para um milagre extraordinário. Porque Deus opera além dos limites humanos, e Ele
continua sendo o mesmo hoje. O que parece destruição, Deus transforma em oportunidade. O que parece fracasso, Deus transforma em crescimento. O que parece impossível, Deus transforma em milagre. Porque sua palavra continua tendo poder. Talvez você esteja enfrentando perdas, portas fechadas ou situações que não consegue entender. Talvez sua fé esteja cansada de esperar. Mas Deus está trabalhando nos bastidores, enquanto você ora, enquanto você espera, enquanto você permanece firme. Existem respostas sendo preparadas, existem caminhos sendo abertos, existem milagres sendo organizados pelo céu, mesmo agora. Pai, ajuda-me a confiar quando meus olhos só enxergarem ruínas. Ajuda-me a acreditar quando tudo parecer perdido. Ajuda-me a permanecer quando a caminhada ficar difícil. Porque eu sei que tu ainda és especialista em reconstruir histórias. E aquilo que hoje provoca lágrimas, amanhã poderá se tornar testemunho. Aquilo que hoje provoca dúvidas, amanhã poderá fortalecer muitas vidas. Porque Deus não desperdiça nenhuma luta, não desperdiça nenhuma dor, não desperdiça nenhum processo quando existe propósito envolvido. Deus está reconstruindo, Deus está preparando, Deus está fortalecendo, Deus está transformando. O vale não será permanente, a tempestade não será eterna, a dor não será a última palavra. Porque Deus continua no controle. O que parece destruição, Deus transforma em sucesso. O que parece perda, Deus transforma em crescimento. O que parece o fim, Deus transforma em um novo começo. E quando tudo estiver cumprido, você entenderá que a mão de Deus esteve presente em cada detalhe da caminhada. O cenário pode parecer destruído hoje, mas quando Deus entra na história, até as ruínas se tornam matéria-prima para um milagre.